Nigéria vive crise de fome provocada pela violência do campo. Grupos jihadistas forçam populações a deixar celeiro agrícola do país. Corte de ajuda externa agrava o risco para deslocamentos internos. Segundo a ONU, quase 31 milhões estão passando fome. A nigeriana Shaafa Usman e seus 3 filhos dependem de sobras de arroz para jantar no norte da Nigéria. A Nigéria vive uma iminente crise de fome sem precedente na porção norte de seu território, com pelo menos 5 milhões de crianças em desnutrição aguda, segundo as Organizações das Nações Unidas, ONU. Apesar de a região ser um tradicional celeiro agrícola, especialistas atribuem o cenário crítico a problema de governança e a insegurança prolongada no contexto de conflitos locais, o corte de fundos de ajuda externa e consequência do desmonte da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, ou SAID, agrava a crise humanitária. De acordo com Margot van der Velde, diretora regional para a África Ocidental do Programa Mundial de Alimentos PMA, ligados às Nações Unidas, quase 31 milhões de nigerianos enfrentam a insegurança alimentar aguda. Isso equivale a mais de 10% da população do país, estimada em 232 milhões para a ONU. Trabalhadores especializados no território temem que a redução do financiamento, somado a poucas oportunidades de trabalho e preços altos, possam desfazer anos de esforço para diminuir a influência de grupos jihadistas armados como Boko Haram, considerado uma das organizações terroristas. É uma questão de emergência para o governo oferecer alívio e evitar um surto de conflitos contraproducentes, disse Dauda Boremed, coordenador humanitário do Nordeste da Nigéria. Problemas em cadeia. Muitos programas de ajuda da África Ocidental se veem forçados a fechar após o desmonte da USAID pelo governo do presidente americano Donald Trump. A UPMA alertou que seu programa emergencial de ajuda alimentar seria encerrado em julho devido a graves lacunas de financiamento e que seus estoques de alimentos e nutrição haviam sido completamente esgotados. Até o fim do mês passado, o programa dispunha de apenas 21% dos 130 milhões de dólares necessários para sustentar as operações deste ano. Enquanto isso, campos para deslocados internos abrigam dezenas de milhares de pessoas fugidas da violência que, segundo a ONU, já matou mais de 40 mil pessoas e expulsou mais de 2 milhões de suas casas nos últimos 16 anos. Agricultores forçados a deixar suas terras lotam campos para deslocados internos da Nigéria. Para os governos locais, os campos já não são mais sustentáveis, mas a violência persiste e não permite à população deslocada voltar a seus territórios. O que mantém a crise de forma persistente é a incapacidade do Estado nigeriano de oferecer segurança a populações rurais, explica Samuel Maliki, o pesquisador especializado em governança. Os deslocados não conseguem ou não querem voltar para suas terras agrícolas, cortando assim seu principal meio de subsistência. Melhor do Boko Haram. Do estado de Borno, um dos focos da crise de fome e segurança, o governador Babagana Umara Zulum renovou recentemente os apelos para que os deslocados retornem às suas fazendas a tempo da estação chuvosa para produzir alimentos. Mas milhares de militantes do Boko Haram ameaçam a região nordeste da Nigéria de conflitos entre agricultores e criadores de animais. Os ataques jihadistas forçam há anos populações do Índio criando vilarejos abandonados e escassez de produção agrícola eleva os preços dos alimentos básicos da região. Estamos em uma situação difícil, especialmente com a fome e a falta de comida, relatou um dos deslocados do estado de Borno. Alguns de nós refugiados dizem que estão melhor entrando para o grupo terrorista Boko Haram, acrescentou. A DIW encontrou jovens em Borno que continuam desempregados e passam fome após terem deixado grupos jihadistas, apesar das promessas do governo de recompensá-los.
Por sua vez, os grupos terroristas recorrem à agricultura de subsistência, aos saques e à renda gerada por atividades ilegais e resgates de sequestrados, sequestros e abuso do campo. O campo de deslocados do Ramin Cura em Socoto é um par para os quais os moradores da área rural se viram forçados a fugir do noroeste nigeriano. O Meimar Abubakar, de 40 anos, da vila de Ramganda, conta que se mudou para lá depois que criminosos mataram seu marido e roubaram todos os animais de seus sogros. Sempre que ouvimos que eles estavam se aproximando, corríamos para nos esconder. Conta, todos estão sofrendo porque não há comida. Não podemos plantar este ano. Às vezes, quando conseguimos plantar, os bandidos atacam antes da colheita. Outras vezes, depois que você colhe e armazena seus grãos, eles vêm e queimam tudo. A nigeriana Umaybet Abubakar viu seu vilarejo ser saqueado por grupos armados. No campo de deslocados, a família de Shafa Usman, de 19 anos, afirma que tentou em vão voltar às suas terras. Tentamos plantar em nossas terras, mas as pessoas eram sequestradas enquanto trabalhavam. Agora, a única forma de ir para a roça é com escolta de segurança ou vigilantes, disse a mãe de 3 filhos. O marido foi sequestrado e continua em cativeiro. A maioria dos moradores já não vai mais porque não pode pagar resgate. Em terras árabes controladas pelos jihadistas, camponeses nigerianos entram em acordos exploratórios com grupos armados para sobreviver. As atividades agrícolas foram reestruturadas sob arranjos coercitivos ditados por atores não estatais, afirma Malik. Em muitos casos, bandidos exigem taxas de cultivo e de proteção, além de obrigarem as pessoas a trabalharem como mão de obra forçada em terras que foram tomadas dos moradores ou abertas a partir de florestas antes não cultivadas. Desde o último sábado, dia 2 do mês 8, o noroeste da Nigéria teve 2 sequestros em massa, com 115 pessoas tendo sido capturadas. Dentre elas, pelo menos 45 eram mulheres e crianças. Nos últimos anos, centenas de pessoas já foram abduzidas e assassinadas na região. Com informações de Jamil Abiodo, Nasiru, Salizu, Zango e Reuters.